Muda de assunto por aqui, porque o mês de novembro se veste de azul, né, por um motivo especial, para chegar e alertar os homens para os cuidados com a saúde, principalmente em relação ao câncer de próstata. Os exames periódicos são essenciais para manter um cronograma de prevenção de doenças. Assunto para o quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio eu recebo a médica oncologista Mariane Teodório, né? Bom dia para você. Dia. Seja bem-vinda. E você de casa, já adianto que você pode enviar suas dúvidas, suas perguntas pelo nosso WhatsApp, é o 991050400. Bom dia mais uma vez, doutora Mariane. É bom demais a gente falar sobre esse assunto, não só em novembro, mas principalmente em novembro, né? Sim, bom dia, Bruna. É um prazer estar aqui. Eu fico bem feliz de falar sobre esse assunto, um programa feminino, diante da nossa responsabilidade de estar em casa e ajudar quem a gente ama, nossos pais, amigos, né? E é de grande importância o câncer de próstata para a gente abordar, devido à grande incidência que a gente tem no Brasil e no mundo. Você tocou um ponto importantíssimo, porque quando a gente fala em câncer de próstata, é claro que a gente está falando sobre o público masculino, mas também é comprovado que as mulheres se cuidam mais do que os homens. Então, essas mulheres precisam alertar seus maridos, seus pais, os próprios amigos, como você falou, né? Isso. O câncer de próstata é mais incidente em qual faixa etária, né? Mais comum em que faixa etária? A partir dos 50 anos, a faixa etária é a faixa etária principal. Ela vai aumentando quanto mais idoso o homem fica. Mas se tiver algum fator de risco, como hereditariedade, câncer em pai e irmão, isso aumenta um pouco, tá? Mas a grande maioria dos cânceres de próstata, eles são não hereditários. E daí a importância do rastreamento, da prevenção e do cuidado. Com certeza. O que é que faz essas células cancerógenas, né, ou células tumorais crescerem dentro do organismo, doutora? Existem vários fatores de risco. A idade é um deles, como eu falei, tá? A outra coisa que contribui bastante é o fator ambiental, a alimentação. A alimentação é comida gordurosa, carne vermelha. A obesidade é um fator de risco para o câncer ser mais agressivo. E a raça negra, ela influencia também. Entendi. Então quer dizer, por exemplo, que existem algumas maneiras, mesmo que a gente saiba que a gente está falando sobre fator genético também, existem algumas maneiras de prevenir esse câncer de próstata? Existe, sim. A importância do exercício físico e da alimentação balanceada, ela não só previne o câncer, como também previne outras doenças. No caso, doença cardiovascular e diabetes, que vai ocasionar outras doenças como o AVC, o infarto. Então, assim, a gente está no mês que não é só da importância do câncer. A gente está no mês da importância do cuidado da saúde do homem. Como um todo, né? Claro que a gente reforça a importância de tratar e prevenir, diagnosticar o câncer de próstata, mas é como eu falei, né? A gente se veste de azul para dizer, você também tem que se cuidar. Sim. É importante. E lembrando que do rastreamento, um paciente que consegue diagnosticar mais precocemente, ele tem um cuidado e um tratamento melhor. Quem diagnostica cedo consegue a cura. A partir dos 50 anos é recomendado o PSA e o toque retal, isso é feito pelo urologista. E daí, depois da biópsia, se ele ver que tem algo suspeito, ele vai mandar para um oncologista, no caso. Entendi. Que é aí que começa o meu tratamento, no caso. O seu como oncologista, isso, né? Como oncologista. Quando a gente fala em câncer de próstata, a gente consegue dizer algum sintoma? O homem, ele consegue entender se tá tudo certo ou não? A gente sabe como dizer assim, isso aqui não tá tão ok. Como é que faz para saber se tem algum sintoma envolvido ali? Importante sua pergunta, porque
o câncer de próstata, ele é silencioso. Então, daí a importância do rastreamento. Os sintomas, quando eles estão mais avançados, quando a gente tem uma doença mais avançada, os sintomas vão aparecer. Que pode ter dor óssea, se tiver acometimento do osso. A gente pode ter sintomas obstrutivos, quando a próstata cresce bastante e vai obstruindo a uretra, que é a regiãozinha que passa entre a próstata, tá? E sangramentos. Mas na grande maioria a gente não tem sintoma nenhum. Então, E daí a ainda importância mais do o alerta, rastreamento. né? Pois é. E qual é a utilidade? Existe algumas maneiras de você identificar se tem aquele câncer ou não, mas pelo menos rastrear, como você disse, né? Qual é a utilidade do toque retal, por exemplo? Então, o homem no Brasil, ele vai 8 vezes menos ao consultório, procura consultas médicas do que a mulher. Então, é o urologista que ele vai conseguir, o urologista que vai conseguir fazer esse rastreamento, esse diagnóstico mais precoce. O toque retal, ele é feito em conjunto, junto com o PSA, então um não substitui o outro, e isso gera a suspeita. E assim, se você vê o PSA em casa, isso não vai dar diagnóstico nenhum. Então, daí a importância de ver o médico anualmente, a partir dos 50 anos e, em alguns casos, a partir dos 45, 40 anos, que no caso que é da raça negra ou de hereditariedade. Entendi. Tá? Então, pra gente deixar bem claro, né, para os homens e as mulheres que podem ajudar esses homens quando tá em casa, quando é que a pessoa deve começar a avaliação para detecção precoce, né, do câncer de próstata, para que a gente deixe bem certinho aí a idade correta, quando é que deve começar? A partir dos 50 anos, você deve procurar o urologista, no caso os homens, para fazer tanto o toque retal quanto o PSA. E ele vai avaliar se precisa fazer algo a mais, tá? Que no caso seria a biópsia se houver algo suspeito. É importante falar sobre o toque retal porque ainda existe um preconceito muito grande com relação ao toque retal. O toque retal, ele dura em torno de 7 segundos e não tira a dignidade de ninguém. Então, é uma forma da gente se cuidar, de cuidar de quem a gente ama. E ainda existe um preconceito. Eu sou nordestina, então a gente sabe que existe esse preconceito com relação ao toque retal. Então, vamos deixar isso bem frisado aí na cabeça de quem tá em casa, né? Não existe essa história de preconceito. Ah, tá tudo bem com a minha saúde, eu não tô sentindo nada, eu não vou procurar doença. Tá errado, né? Não pode ser assim. Sim, e ainda existe aquela cultura do homem invencível, aquele que, na grande maioria das vezes, é o provedor da casa, então ele não consegue parar um dia para se cuidar. Então, assim, a gente tem que mudar essa opinião. É um exame rápido que, se cuidando, essa mensagem que eu quero passar, se cuidando, a gente cuida da nossa família e de quem a gente ama também. Perfeitamente, perfeitamente. Doutora Mariana, a gente abriu aqui o nosso WhatsApp, certo? Para que as pessoas que estão em casa possam encaminhar dúvidas, né? Até coisas do dia a dia, alguma experiência que a pessoa já tenha passado ou não. Envia pra gente a sua pergunta, a sua dúvida, a sua experiência para o nosso WhatsApp. Tá aí na tela, 991050400. Vou te pedir licença, porque daqui a pouquinho eu volto pra gente tirar as dúvidas de quem tá em casa. Obrigada. Combinado? Vamos? Estamos de volta aqui no Mulher Demais, mais uma vez aqui na nossa mesinha de café da manhã com a doutora Mariane, né? Agora para fazer as perguntas dos nossos telespectadores. Tem bastante gente comentando, saúde sempre rende bastante, né? E é super importante. Por exemplo, o João, que é de Cruz das Armas, bom dia para você, viu, João? Ele disse que quer saber onde pode fazer esse exame o mais urgente possível pela rede pública. Se é possível fazer esse exame com facilidade na rede pública, doutora? Bom dia, João. A porta de entrada da rede pública sempre será a Unidade Básica de Saúde. Se o médico da Unidade Básica de Saúde detectar que há alguma alteração, ele deve encaminhar para o urologista também, tá? Entendi. O exame do toque retal, é um procedimento que deve ser feito por qualquer médico. Então, a qualquer alteração, deve ser feito o encaminhamento. Entendi. Fernando mora no Grotão. Bom dia para você, Fernando. Ele disse que tem 41 anos e quer saber se já pode fazer. Se o Fernando... Olá, Fernando, tudo bem?
Se o Fernando tiver algum fator de risco de hereditariedade, no caso, pai, irmão, primeiro grau, parente de primeiro grau, ele deve procurar a partir dos 40, 45 anos, no caso ele tem 41, sim, procurar o urologista ou o médico da saúde da família. Se para não, fazer é a o partir PSA dos 50. e o toque retal, se não a partir dos 50, tá? Entendi. Mais uma pergunta aqui, a telespectadora disse: bom dia, Bruninha, bom dia pra você. Ela disse que o esposo dela tem 45 anos e já quer ir ao urologista, mas o doutor falou que é só depois dos 50. Então ele pode ir aos 45 ou não? É a Alexandra do Alto do Mateus. Ele foi procurar e o médico disse: não, só depois dos 50, tá tudo certo. A partir dos 50, tá? Com o urologista, se não tiver fator de risco, no caso, como eu já falei. Mas existem outras doenças que a gente sabe que não só o câncer de próstata para se prevenir. Né? Então, é importante consultar pelo menos o médico. Tá. Entendi. É aquela história, né? Que a gente até comentou aqui, que esse mês se fala muito, obviamente, sobre o câncer de próstata, sim, mas os homens precisam estar atentos a outras doenças e até a prevenção, sim, de doenças, né? Fica aí o nosso reforço mais uma vez aqui no Mulher Demais. Mais uma telespectadora quer saber onde o marido pode procurar atendimento. Tem 55 anos, para ele se dirigir de imediato. É Fabiana Veloso, de Água Fria, aqui em João Pessoa. Aproveito para reforçar, né? Você já respondeu antes, mas como é que essas pessoas podem procurar atendimento imediato? Seu marido tem 55 anos, então ele deve realmente procurar o urologista tanto para fazer o PSA quanto o exame de toque retal. Ao oncologista, já chega quando tem diagnóstico, tá? Faz o PSA, o toque retal, se tiver alteração, vai ser submetido à biópsia, porque o câncer de próstata, ele só tem um diagnóstico após a biópsia. O PSA e toque retal, ele não diagnostica, ele levanta suspeita. Então, quando o urologista vê que é câncer de próstata, ele vai fazer um tratamento em conjunto com o oncologista e é aí que chega para mim. Entendi. Como é que funciona esse tratamento, né? Depois que for diagnosticado o câncer de próstata, como é que funciona o tratamento da saúde desse homem? A cura é possível? Sim, é possível. 90% dos casos leva a cura. Quanto mais inicial, mais curável. E existem várias formas de tratar. Seja com radioterapia, seja prostatectomia radical e até vigilância ativa. Então, o tratamento é muito individualizado. A gente está encontrando muitos avanços, tanto na doença inicial quanto na doença já avançada. Importante falar isso. A oncologia avançou, então o que não dá é para não diagnosticar. Então, esse tratamento tem que ser individualizado, de acordo com o paciente, com o estágio da doença. É importante falar, eu falei sobre a biópsia. A biópsia não só vê sobre o estadio clínico, a gente vai avaliar outras coisas também em conjunto. E aí a gente trata de acordo com o paciente. Muito importante. Muito obrigada, viu, doutora Mariane? Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui a esse espaço. Obrigada pelas orientações. Tirou as dúvidas também dos telespectadores. Obrigada, viu? Bruna. É um prazer. Eu estou em atendimento aqui na Unimed e também no Pátio Altiplano. Eu agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez. Boa semana para você.